verdade ela chegou um pouquinho depois, era tentar entender que papel esse descendente cumpre nessas cenas. Essa já é uma palhinha que a gente tem da tumba do Nakt, né? A tumba tebana 52, em que a gente vai ter na imagem, né, uma das filhas, um filho, né, alegados filhos e filhas, efetuando gestos, né? E a ideia dessa fala é mostrar, é fazer um grande, é uma fala experimental, na verdade, né? São algumas ideias que eu tive ao longo desse período, é uma pesquisa que eu levei não como prioridade na minha vida, né? Enfim, é um desdobramento, mas que eu cheguei a algumas conclusões e estou finalizando definitivamente um texto sobre. Então, essa fala é uma forma de trazer um pouquinho desse tema para cá. Então, o objetivo dessa fala, o objetivo dessa pesquisa, né, desse desdobramento, era tentar entender que papéis cumprem os descendentes não adultos, em forma infantil, nessas cenas, né, em cenas basicamente do reinado de Tutmés IV e Amenhotep III. No contexto geral, entrou Amenhotep IV também, porque a gente tem, né, uma cena de procissão, por exemplo, na tumba do Ramose. Então, a ideia inicialmente era observar os não adultos como um todo. E eu fui recortando para descendentes porque, enfim, seria complicado a gente trabalhar com todas essas representações infantis. E eu elegi essas tumbas 52, 69 e 90, né? Nakt, Mena e Nebamun, porque são tumbas que têm uma espécie de equivalência iconográfica, né? E são tumbas em que a gente tem acesso a essas imagens, muitas dessas são fotografias que eu fiz, né? E que me permitem pensar que papéis cumprem esses descendentes ou essas figuras, e fazendo um contraponto, porque eu já tinha trabalhado com imagens do Reino Antigo, das mastabas do Reino Antigo, uma vez que a gente vai ter alguns aspectos interessantes para pensar e que eu trago para a gente refletir aqui no fim dessa fala, né? Mas a ideia, portanto, dessa fala inicial era pensar um pouco, aqui eu vou deixar essa cena do Nakt aqui, para vocês verem, essa é uma das que eu trabalho majoritariamente, é que quando a gente pensa nos estudos relacionados aos não adultos no Antigo Egito, né, quando a gente pensa na imagem infantil, né, a gente tem governantes em forma infantil, divindades em forma infantil, a gente vai ter, de certa forma, a gente tem uma falsa sensação